Que a paz esteja com todos. Eu vou ler o livro O Grande Conflito, de Ellen White. O título do texto é Guerra entre Satanás e o Homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta inimizade não é natural. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. Em harmonia com Satanás, os anjos decaídos e homens ímpios se unem em desesperado companheirismo. Se Deus não se houvesse imposto, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E toda a família humana se tornaria unido em oposição a Deus. Quando Satanás ouviu que existia inimizade entre ele próprio e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, tomou conhecimento de que, de alguma forma, o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Cristo implanta no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria como servo, sempre pronto a executar as ordens de Satanás. Mas o novo princípio que opera na alma gera conflito. O poder de Cristo outorga, habilita o homem a resistir ao tirano, a aborrecer o pecado em vez de amá-lo. Evidencia a operação de um princípio inteiramente do alto. O antagonismo que existe entre Cristo e Satanás revelou-se de maneira flagrante na recepção de Jesus, que Jesus teve a pureza e a santidade de Cristo. Valeram-lhe o ódio dos ímpios. Sua vida de renúncia era uma perpétua reprovação a um povo orgulhoso e sensual. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus contra o campeão da verdade. A mesma inimizade é manifesta em relação aos seguidores de Cristo. Quem quer que resista à tentação suscitará a ira de Satanás. Cristo e Satanás não podem harmonizar-se. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os agentes satânicos procuram enganar os seguidores de Cristo e desviá-los de sua fidelidade. Pervertem as Escrituras a fim de lograr seus objetivos. O Espírito que levou Cristo à morte incita os maus a destruírem a seus seguidores. Tudo isto se acha antecipado nas profecias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Por que Satanás não encontra maior resistência? Porque os soldados de Cristo entretêm tão pouca genuína comunhão com ele, o pecado não lhe é repelente, como o era ao Mestre. Não o enfrentam com resistência decidida, estão cegos quanto ao caráter do príncipe das trevas. Multidões não sabem que seu inimigo é um poderoso general, que guerreia contra Cristo. Mesmo entre os ministros do Evangelho, existe ignorância quanto à sua atividade. Parecem ignorar-lhe a própria existência. Este vigilante adversário intromete-se em cada compartimento do lar, em
em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças. Desfaz famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassínio. E o mundo parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado, e elas devessem existir. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios, expõe-se à tentação. Satanás esconde-se nas vistas e estende sobre os olhos deles o seu véu enganador. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repulsivo. Quando no caminho do dever somos levados à prova, podemos estar certos de que Deus nos protegerá, mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Bem, o que deu para entender um pouco desse pequeno, que eu não o texto é um pouco maior, eu li só um pedaço. Pelo menos ao meu entender, o que deu para entender é que a gente não podemos achar que na realidade que Satanás não entra em todos os lugares e não tem poder, que ele tem poder, ele entra aonde ele quer, mas temos que sempre nos revestir do poder de Deus para podermos conseguir enfrentar todas as investidas que ele tem contra o povo de Deus. E se algum irmão puder explicar mais um pouco, eu entrego isso aos irmãos. Que a paz esteja com todos e obrigada pela oportunidade.